Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa aula de número 19, vamos dar continuidade ao capítulo 6, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Nas nossas videoaulas anteriores, no início do capítulo, vimos aí como os reis foram ganhando cada vez mais poder, passando por esse processo aí de décadas e séculos, a partir ali do século XI, esse ponto de virada do período da Idade Média, onde os reis eram figuras basicamente decorativas, figuras simbólicas de um cerimonial, e quem de fato governava ali a sociedade diretamente era a nobreza e mesmo a igreja, os membros do clero, e como os reis, pouco a pouco, a partir ali da criação de exércitos reais, a partir da cobrança de impostos, a partir da aliança com a nova classe social, a burguesia, e também reafirmando também suas alianças com a nobreza guerreira. Então, como esses reis, foram pouco a pouco conseguindo mais poder. Vimos ali a formação do reino da Inglaterra, desde o Guilherme o Conquistador, o primeiro rei a unificar ali o que hoje a gente conhece como Inglaterra, como ele foi tirando o poder da nobreza, trazendo o poder para si. Vimos também a história ali da formação do reino da França, como alguns reis, entre eles, por exemplo, Filipe Augusto, que também tirou o poder da nobreza, trouxe poder às suas mãos, e assim foi ampliando o poder real, tanto na Inglaterra quanto na França. Então, nessa nossa videoaula de número 19, vamos continuar e ver um pouco mais ainda sobre esse processo, de fortalecimento do poder real. Vamos ver aí que, inclusive, guerras, que ocorriam na Europa, sejam elas por, digamos ali, uma guerra mais tradicional, por conquista de terras, ou até mesmo as guerras religiosas. Lembrando que esse período aí que estamos trabalhando, o capítulo 6, é um período que inicia ali no século XI, aquele período de virada da Idade Média, mas ele se prolonga ali pelo século seguinte, chegando mesmo ao período tanto do renascimento artístico-cultural quanto do período reformista, da chamada Reforma Protestante. Então, até as guerras de religião, as guerras religiosas, nesse contexto, ajudaram a fortalecer o poder dos reis. Mas como? Então, vamos ver agora. Então, duas importantes guerras também colaboraram para a centralização política na Europa. Centralização política, ou seja, o poder que antes era descentralizado, dividido entre os vários nobres nos seus feudos, nas suas terras, onde cada nobre ali era como se fosse um rei, fazia o que quisesse. E aí a gente viu, por exemplo, que reis ingleses e reis franceses tiraram o poder dos nobres de julgar, de julgar as pessoas, condená-las culpadas ou inocentes, tiraram dos nobres o poder de fabricar suas moedas próprias. Por exemplo, na França, os reis franceses imporam que a igreja pagasse impostos. Então, todo esse contexto aí fortaleceu o poder dos reis, enfraqueceu a nobreza e um pouco também a igreja. Então, a Guerra dos 100 Anos, onde é que ela entra nesse contexto aí de fortalecimento do poder dos reis? Lá no capítulo 3, nós vimos aí um apanhado, um resumão lá do que foi a Guerra dos 100 Anos. Vimos que foi um conflito que se arrastou por mais de 100 anos, na verdade, entre o reino da Inglaterra e o reino da França. Era uma guerra por disputa de terras. O rei inglês, julgava-se com direito de tomar posse do reino da França, por questões lá de parentesco, familiares e tudo mais. Então, nessa disputa entre dois reinos, quando o comando do exército se dava às nobrezas guerreiras desses dois reinos, então, consequentemente, numa guerra que se arrastou mais de 100 anos, muitos nobres morreram. Muitos nobres literalmente morreram em campo de batalha. Consequentemente, isso enfraqueceu fortemente o poder da nobreza, tanto na Inglaterra quanto na França. Muitos nobres que não morreram, mas perderam muito dinheiro, investiram todo o dinheiro que tinham na compra de armas, da contratação de soldados, equipamentos e tudo mais, gastaram muito dinheiro e tomaram esse prejuízo financeiro. Então, consequentemente, essa Guerra dos 100 Anos, seja pela morte de muitos nobres ou pelo endividamento, pelo empobrecimento de muitos nobres, causou um declínio do poder da nobreza. Se a nobreza perde poder, quem é que ganha poder? O rei. Então, quem sai fortalecido dessas guerras, da Guerra dos 100 Anos? Tanto o rei da Inglaterra quanto o rei da França. Já as guerras de religião,
Então aí a gente entra no contexto da Reforma Protestante, que a gente estudou, né, nas videoaulas anteriores. Lembrando, nós tínhamos muitos reinos católicos, ou seja, vinculados à Igreja Católica, ao Papa, e muitas regiões também que entraram nesse contexto da Reforma Protestante, como por exemplo a própria Inglaterra, que a gente já acabou de falar. O rei inglês à época, o rei Henrique VIII, ele, né, briga, né, com a igreja por questões lá de matrimônio, de casamento e tudo mais. Vocês lembram aí da história do rei Henrique VIII. Né? Então ele briga, ele rompe com a igreja católica e toma as terras da igreja, o dinheiro da igreja católica que havia na Inglaterra. E ele mesmo passa a ser o líder da igreja inglesa, da igreja anglicana. Consequentemente, então, nesse caso da Inglaterra, ele tira o poder da igreja e traz o poder para si mesmo. Mas em outras regiões, como por exemplo na Alemanha, onde tínhamos o Martinho Lutero, tá certo que a Alemanha não era o país que a gente conhece hoje, mas aquela região era uma série de pequenos reinos, principados, cidades independentes, mas consequentemente quando aquela região embarca na Reforma Protestante, apoia as ideias do Lutero contra a Igreja Católica, tira também poder da Igreja e os príncipes, os reis ali daquela região vão ganhando cada vez mais poder. Essas guerras religiosas, né, elas também ocorrem em regiões ali digamos ali de reinos de maioria católica, como por exemplo a França, né? As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes. Os huguenotes, lembrando que eram como os calvinistas, aqueles que seguiam a corrente ideológica, a doutrina religiosa do João Calvino, que ocorreram principalmente ali na segunda metade do século XVI. Na França, especificamente, né, essas guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado do rei Henrique IV, que assinou o Edito de Nantes, concedendo liberdade religiosa aos protestantes. Então, quando o rei Henrique IV ele faz isso, ele ganha cada vez mais poder, mais prestígio, ele passa a ser admirado pela sociedade. Mas essas guerras religiosas, como a gente viu já lá no capítulo da Reforma Protestante da Contra-Reforma, tem aí na França principalmente um acontecimento assim muito marcante, até mesmo muito polêmico, muito pesado, que foi o chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu, né? Onde aí milhares de protestantes, de huguenotes, né? Ou seja, de calvinistas, foram assassinados, né? Por uma multidão enfurecida ali de católicos. E mesmo esse acontecimento aí, essa matança generalizada, aí nós temos uma pintura, uma imagem, né? Referência aí, que faz referência a esse massacre da noite de São Bartolomeu, né? Com as pessoas mortas aqui, e a rainha e a nobreza da França observando. A rainha francesa, a nobreza da França, aliados da Igreja Católica, ou seja, ali nesse contexto, nessa guerra entre católicos e protestantes na França, o rei e a nobreza católica saem fortalecidos, né? E aí, após essa trégua, né, no Édito de Nantes, né, o rei também sai fortalecido novamente, porque agora ele constrói uma paz ali entre católicos e protestantes. Né? Então, mesmo as guerras religiosas trazem poder aos reis, e assim eles vão ganhando cada vez mais poder. E aí, esse auge do poder dos reis, né, se dá na chamada política absolutista, né, que também aparece ali no título do capítulo. Então, Estado moderno, a formação dos reinos, né, como a gente já viu na Inglaterra e da França. E aí a gente chega ao absolutismo. Absolutismo vem de absoluto, de todo, de tudo. Ou seja, os reis, digamos assim, superpoderosos, o rei que mandava ali em todas as esferas do governo ali do seu reino, tudo, tudo, da área militar, área religiosa, área jurídica, área cultural, área econômica, ou seja, o rei dava opinião, na verdade opinião não, ele dava ordens e essas ordens deviam ser obedecidas. Então o rei tomava conta de tudo, ou sempre que possível de quase tudo, né? Então a gente chega no auge do poder de muitos reis em determinados reinos ali com o chamado absolutismo, certo? Então, ó, durante o processo de centralização política, né, algumas monarquias adotaram o chamado absolutismo. O que foi o absolutismo, então? Regime político que se caracterizava por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Lembrando mais uma vez, então nós estamos vendo esse processo aí de concentração de poder, de centralização de poder na figura
do rei e não mais distribuído, né, entre as centenas de nobres que tinham ali em cada reino. Então o rei concentra cada vez mais poder em suas mãos, na sua palavra, nas suas leis. Os monarcas absolutistas, então, podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, né, fazer leis, suspender leis, declarar guerras, interferir na religião, né, interferir nos meios culturais, ou seja, eles mandavam em tudo. Daí o tudo, o todo, o absoluto, né? Então daí o termo absolutismo. Nós tivemos aí vários reis, né, que se caracterizavam como reis absolutistas. Nós vamos conhecer no capítulo talvez o maior de todos, o mais conhecido, que é o Luís XIV da França. Mas já já a gente conhece um pouco sobre ele. Agora, quais os fatores que, digamos assim, contribuíram para o estabelecimento desse absolutismo? Para que os reis fossem ganhando cada vez mais poder e chegassem a esse auge do absoluto, do absolutismo, três principais características ali contribuíram para esse engrandecimento, para esse crescimento do poder real. O aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. Parece que eles não têm ligação um com o outro, assim, né? E parecem coisas desconexas, nada a ver, mas a gente vai ver que cada um desses três fatores, desses três elementos, contribuíram muito para que os reis fortalecessem sua imagem, sua presença e seu poder em toda a extensão do seu reino. Então vamos ver cada um deles com calma, né? A imprensa, o primeiro de todos, o aperfeiçoamento da imprensa. Como é que, digamos ali, imprimir folhetos, livros, né, ajudou o poder dos reis? A imprensa melhorou o sistema de comunicação em todo o reino. Pense o seguinte, temos aí, por mais que os reinos europeus, né, assim, comparado, por exemplo, ao nosso país, o Brasil, fossem territórios muito menores, né, mesmo os países hoje da Europa são países pequenos comparados ao tamanho do Brasil, mas vamos também lembrar que há 500 anos atrás, 600 anos atrás, né, nós tínhamos aí um sistema de comunicação e de locomoção de transportes bem mais, digamos ali, simples do que nós temos hoje. Não tinha um automóvel, não tinha um avião, nada disso. Toda a comunicação, todo o transporte, todas as viagens, né, por terra, ou era a pé ou era a cavalo, e mesmo ali as primeiras já viagens mais distantes eram nos navios à vela. De qualquer jeito, então demorava bastante a comunicação. Agora pensem o seguinte, um rei criava uma nova lei. Então, a partir do dia tal vai ser imposta uma lei, vamos um exemplo aqui bem hipotético. O rei fulano de tal cria uma lei que a partir da próxima segunda-feira as pessoas estão proibidas de sair de casa aos domingos. É uma lei maluca aqui, mas é só um exemplo, né? Aqui no domingo elas iam para a missa, era o dia de folga, né? Era o dia de ir para a missa, o dia de muitas vezes ir para a feira e tudo mais. Mas nesse nosso exemplo aqui, o rei endoidou e ele estabeleceu uma nova lei, uma nova regra. A partir de dia tal, todos os domingos as pessoas estão proibidas de sair de casa. Agora, antes, a gente tinha aí, o rei chamava ali os seus conselheiros e ele comunicava, ó, está aqui, a nova lei é essa. Espalhem a notícia pelo reino. Essa notícia ia ser espalhada literalmente de boca a boca. Aí você tinha ali os arautos, que eram aquelas pessoas que a função delas era comunicar as decisões do rei. Aí o arauto ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, literalmente gritando: a partir da próxima segunda-feira estabelece-se uma nova lei. O rei fulano de tal determina que aos domingos todas as pessoas estão proibidas de sair de casa. Então era literalmente na voz. Mas e se muita gente não escutava, né? Todo mundo não ia estar ali, a população. Aí podia ter aquele telefone sem fio, disse-me disso, as pessoas não entenderem muito bem, né? Agora, com a imprensa, o rei mandava fazer por escrito, né? Claro que o arauto ainda ia ler, ele pegava ali o documento, ele lia, e depois esse documento era pregado ali à porta da igreja, da vila, da aldeia, na porta do mercado, na praça central da cidade, para que todas as pessoas pudessem ver, né, aquilo ali. Ah, mas professor, ali naquela época, naquele período,
a maioria da população não sabia ler, né? Não eram pessoas letradas, de fato. Mas em toda aldeia, toda vila, toda cidade, você ia ter ali membros da igreja, ou mesmo burgueses, ou mesmo algum nobre que ia saber ler e escrever, que podia ler para outra pessoa interpretar aquela lei. Então, de qualquer jeito, esse sistema de imprensa, de colocar no papel e espalhar pelo reino as decisões do rei, a palavra do rei, o nome do rei, facilitou muito com que a autoridade do rei chegasse a mais pessoas e principalmente chegasse de maneira mais rápida e mais fixa às pessoas. Já a reforma protestante, como é que a reforma protestante ajuda os reis a ganharem poder? Como a gente já viu lá no exemplo da Inglaterra, né, quando o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, ele toma as terras, as igrejas, os mosteiros, o dinheiro dos impostos, do dízimo, tudo isso que era destinado à igreja e pega para si, para o reino da Inglaterra. Consequentemente, então, a reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, do líder da igreja. Né? Muitas áreas, então, onde a igreja mandava, ela passa a perder aquele poder de mandar, a partir da reforma protestante, áreas luteranas, áreas calvinistas, áreas anglicanas. Consequentemente, ali os reis daquelas regiões ganham mais poder. Professor, e a política de caça às bruxas? Como é que caçar bruxas ajudavam os reis a ganhar poder? Essa política de caça às bruxas foi aplicada principalmente contra as populações camponesas, daquelas vilas, daquelas aldeias mais distantes. Assim, a autoridade do rei chegava ao campo. Olha aí o exemplo. Muitas vezes, então, o rei ali nunca saía do seu palácio, raramente saía do seu palácio, do seu castelo, da sua fortaleza. Ali ele tinha tudo que ele precisava: comida, bebida, joias, roupas, festas. Os nobres vinham até ele, os burgueses vinham até ele, os emissários do clero, da igreja, vinham até o rei. Então, para que sair do castelo? Então, muita gente nunca tinha visto a cara do rei, nunca tinha tido contato com o poder do rei. Então, principalmente ali no campo, na zona rural, nas zonas mais afastadas, a autoridade do rei não chegava. Né? A autoridade do nobre, do barão, do marquês, do conde, né? Era muito mais presente. A autoridade do padre, do bispo, do cardeal, da igreja, era muito mais presente. Então, digamos ali que os reis precisavam levar o seu poder. Olha que estratégia boa de como levar o seu poder, nada como fazer medo à população, aquele terrorismo psicológico, aquele terrorismo religioso também, o medo do desconhecido, do sobrenatural e tudo mais, para que a população lembrasse da existência do rei. Então era muito comum que aquelas pessoas, principalmente mulheres, né, homens também, mas principalmente mulheres, que viviam à margem da sociedade, que eram conhecedores de ciência ou das ervas da natureza, né, de plantas, de animais, e que aquelas pessoas fossem tidas, né, como diferentes e tudo mais, elas fossem acusadas de bruxaria. Era bem conveniente, né? Aquela mulher estranha da vila que faz umas poções ali de cura, mas aquela cura ali a gente não sabe explicar. Se não sabe explicar, é bruxaria. Então, aquelas mulheres ali eram acusadas de bruxaria, eram presas, eram sentenciadas, eram julgadas, condenadas e sentenciadas principalmente à morte, né? E assim a autoridade do rei chegava àquelas pessoas e elas comentavam, né? Olha, foi a mano do rei, fulano de tal, que aquela bruxa má foi morta. Que bom que o rei fez isso, porque assim o rei está nos protegendo, né? E assim o poder do rei chegava até as aldeias mais distantes, afastadas do seu palácio. E aí tem uma imagem aí, né, uma gravura representando aí um julgamento e execução de uma bruxa. Mas, professor, ela não está sendo queimada, né? Geralmente a gente tem aquela visão dos julgamentos, da execução das bruxas queimadas na fogueira. Era o mais comum, mas também ocorriam também um outro jeito, que era por afogamento. Eles amarravam a acusada de bruxaria numa cadeira e ficavam mergulhando na água, até que ela morresse afogada. E olha que ideia, né? Se ela morresse afogada, é porque ela era uma pessoa normal, assim como eu, assim como vocês. Olha, morreu afogada. Ela era inocente. Morreu, mas era inocente, né? Caso ela sobrevivesse, né? Porque ela era uma bruxa endemoniada, com poderes sobrenaturais e que não morria por qualquer coisa. Então ela ia ser morta para provar que era inocente. Era a ideia, né, da população daquele período. Então, pessoal, vimos aí, né, como os reis, então, a partir das guerras, né,
E a partir também desses três fatores, da imprensa, da reforma protestante, da política de caça às bruxas, como os reis, então, foram estendendo o seu poder do seu palácio para as cidades, para o castelo do nobre, até para as aldeias camponesas mais distantes possíveis. E assim, os reis absolutistas, né, mandavam e desmandavam nos seus reinos. Então, encerramos aqui nossa videoaula. Na videoaula de número 20, nós vamos dar continuidade aí a esse capítulo 6. Até mais, foquem nos estudos e até a próxima aula.